Oi pessoal, nós estamos aqui hoje para tratar dos aspectos emocionais da infertilidade. Nós convidamos a doutora Ana Rosa de Tilho Mona, ela é psicóloga, e ela vai ajudar vocês a trabalharem um pouquinho melhor esse estágio que a gente fica esperando, às vezes não consegue engravidar, tratando. Ela vai poder ajudar vocês com certeza, tá bom? Agora fiquem com ela. Obrigada, Mônica, pelo convite. Prazer estar aqui contribuindo e dividindo um pouco com você aí o tempo que eu venho atuando nessa área. Vou iniciar abordando o impacto que a infertilidade causa no casal. Inicialmente, ninguém na verdade pensa, né, ou se prepara para viver a infertilidade. Todo mundo acha que um dia, o dia que desejar, esse filho vai chegar. Partindo dessa questão, muitos casais durante muito tempo se previnem, né, da gravidez e depois, no momento em que eles decidem ter um filho, esse filho não chega. Né? E ele não chega, né, de qualquer forma, ele não chega porque de todos os outros parecem chegar e o deles não chega. Uma questão bastante importante de ser abordada é a dificuldade que muitos casais têm de procurar ajuda. Alguns deles acabam demorando bastante tempo para tomar essa iniciativa. E eu quero alertar os casais que a partir de um ano eles têm que procurar ajuda, mesmo que seja difícil, porque na realidade o momento é de enfrentar essa dificuldade. E hoje a reprodução humana assistida tem muitos recursos para poder ajudar esses casais. Uma questão que fica muito abalada é o desejo de conceber uma família. Todo casamento, a princípio, ele vem com essa expectativa de que os filhos cheguem. Esses filhos, eles já existem no psiquismo desses casais. A partir do momento que esse casal se vê frente a essa dificuldade, esses filhos passam a ficar muito confusos. E, na verdade, uma grande questão passa na cabeça do casal. Será que nós vamos poder ter nossos filhos como os nossos amigos, como os nossos irmãos, como os nossos parentes? A partir dessa questão, o casal pode passar a sofrer. O grande sofrimento que a gente observa nos casais é que muitas vezes eles têm dificuldade de falar sobre o assunto entre eles. Uma questão muito importante é que os casais conversem, falem dos seus sentimentos e dividam suas angústias. Na minha experiência, está claro que quanto mais unido o casal tiver, menos dificuldade eles vão encontrar para poder enfrentar essa realidade da infertilidade e a possibilidade de ter os seus filhos. A questão que também aparece é quanto esse casal passa a se sentir diferente dos outros casais. Afinal de contas, a sensação que esse casal passa a ter é que todo mundo tem filho, que todas as mulheres estão grávidas, que as barrigas estão por toda a volta e eles não conseguem ter os seus filhos. Muitas vezes, esses casais, ou um dos dois, passa a ter o desejo de se isolar. E isso pode ser prejudicial, tanto para as questões sociais, quanto para os aspectos emocionais. Né? Porque quanto mais sozinho, quanto mais isolado a pessoa tiver, mais possibilidade de desenvolver transtornos emocionais podem surgir. Então isso é uma questão importante. Se a infertilidade, se essa realidade passa a trazer sentimentos de baixa autoestima, é muito importante que se busque ajuda, porque existe ajuda para isso. A gente entende a infertilidade como uma das maiores crises que uma pessoa pode ter durante a vida. Afinal, os planos de vida passam a ser abalados de uma forma muito importante. A cobrança interna e externa pelos filhos passa a ter uma demanda, uma proporção muito grande na vida desses casais. Muitas vezes eles ficam anos buscando tratamento e buscando resultados. E isso faz com que o foco de vida, os planos que um dia eles construíram, deixem, né, de ser os mais importantes. E o que passa a ser mais importante na vida deles é ter o filho. Doutora, eu passei por essa experiência, né? Eu demorei para ter minha filha 10 anos depois de casada, que eu tive minha primeira filha.
E tem aquela piadinha do pessoal, tem aquela cobrança dos pais, né? Como que a pessoa pode se proteger emocionalmente para enfrentar isso melhor, para que isso não cause mais ansiedade ainda? O que ela pode falar, como ela pode agir, pode ajudar a gente nesse sentido? Sem dúvida, Mônica, muito boa a sua pergunta. Né? Eu ouço muito essas questões, né? As piadinhas, as brincadeiras, né? Aquela coisa, vai viajar, né? Se vocês desencanarem, se vocês relaxarem, vocês vão ficar grávidos, ou então a brincadeirinha com o homem, né? E aí, não tá dando no couro, por que ela não fica grávida, né? E na verdade, muitas vezes as pessoas não sabem o que esse casal está passando, né? Do ponto de vista psicológico, o caminho para poder enfrentar essa realidade com os melhores recursos que as pessoas tiverem é aceitar o fato de viver a infertilidade. Isso não é fácil, né? A aceitação faz com que a pessoa, com que o casal enfrente a realidade com mais recursos, né? A gente sabe, né, que falar em aceitar, né, parece assim, eu aceito o tratamento, eu aceito ir ao médico, mas aceitar não é isso, é um pouco mais do que isso, é enfrentar a realidade e é se deparar com uma condição, né? Nós não temos tudo na vida, né? As coisas não acontecem do jeito e na hora que a gente quer. É claro que a infertilidade, ela pega aspectos mais primitivos, né, na condição social, psicológica, e a questão sexual também está super envolvida e faz muita diferença. Mas na realidade a aceitação faz com que o casal possa enfrentar a sociedade de uma forma mais tranquila, né? E para isso precisa de um trabalho, de um desenvolvimento, de uma condição, né, de enfrentar essa realidade. Eu acho que é um mecanismo que mais deve ser usado, né, frente a essa realidade, é o enfrentamento. Se a pessoa tiver dificuldade de realizar isso sozinha, ela pode procurar ajuda, né, que nós psicólogos, podemos auxiliar nesses recursos. Eu vou falar um pouquinho agora da mulher frente à infertilidade. Como eu abordei um pouquinho, muitas vezes as mulheres passam a viver a infertilidade e a busca pelo filho desejado de uma forma intensa, né, e passa muitas vezes a ser o foco da vida dela, né, e muitas vezes ela acaba deixando de lado outros aspectos importantes e outros setores da vida, né, como os amigos, como a vida profissional, né. A minha dica é que as mulheres não deixem de investir em outros aspectos. Isso faz muita diferença frente ao diagnóstico, frente ao tratamento, né? Eu já vi casais, mulheres, que dizem, eu vou deixar de trabalhar para poder me dedicar para o tratamento, né? Muitas vezes a sensação que eu tenho é que elas podem pensar que o fato de elas se dedicarem exclusivamente ao tratamento, as chances dela vai aumentar, né? E na verdade não é isso, né? Talvez até o contrário, né? Porque ela vai ficar, né, só com esse objetivo na vida, a ansiedade dela tende a aumentar, né? E hoje a gente já tem pesquisas que mostram que a ansiedade, né, que o estresse, ele mobiliza questões importantes na imunidade, né? E a imunidade está muito relacionada, né, ao funcionamento do nosso organismo, né? Então acho que sabendo disso, a minha dica é que se invista, continue investindo em outros aspectos. O profissional é muito importante, né? Então acho que não pode parar de trabalhar, não pode parar de pensar em continuar buscando, estudando, fazendo parte de grupos de amigos. Atividade física também é muito legal, né? Essa é uma dica muito importante. Uma questão muito importante que eu vivencio é o quanto as mulheres muitas vezes passam a sentir inveja, né? E na verdade elas não gostam de usar esse termo, né? Porque inveja parece ter uma conotação muito negativa das mulheres que já têm filhos e dos casais e das mulheres que estão grávidas, na verdade. Eu queria deixar claro para vocês que não tem problema, né? Que esse sentimento é um sentimento inato da condição humana, né? E que esse sentimento surge mesmo. Afinal de contas, essa família ou essa mulher, ela já tem aquilo, né, que você está querendo muito, né? Então acho que a inveja, ela pode fazer parte desse processo sim,
A questão é o que a gente faz com a inveja. Né? O fato de ela existe em todos nós. Né? O direcionamento desse sentimento é que vai fazer a diferença. Né? Ele pode ser direcionado a buscar ajuda e a querer um mesmo objetivo. E aí não tem problema nenhum em sentir a inveja. O abalo na sexualidade, na vida sexual do casal, e principalmente da mulher, é fato. Muitos casais e muitas mulheres apresentam a condição de que o desejo sexual, né, passa a diminuir muito. É muito coerente que isso aconteça. Afinal de contas, a gente se desenvolveu, né, sabendo que o filho vem através do ato sexual. Né? A partir do momento que se enfrenta a infertilidade, o filho passa a não vir mais por esse caminho que é tão natural para a gente. Né? E o ato sexual passa a ter um outro objetivo. Né? Não mais ter o filho. Ou então, só para ter o filho quando o tratamento indicado é, por exemplo, o coito programado. E aí, né, a condição de espontaneidade também passa a ser abalada e traz prejuízos no casamento. Então, ter atenção para essa questão, que o casal possa entender, né, que a sexualidade de cada um vai se manifestar de formas diferentes, poder falar sobre isso, né, eu acho que ajuda muito o casal a passar por essa condição, né, que é uma questão muito importante frente ao casamento. Sentimentos de menos-valia, de ansiedade e principalmente de culpa aparecem muito nesse processo. Uma grande questão que surge é: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Né? Por que as pessoas têm filhos e eu não tenho? Né? É uma condição do ser humano também buscar respostas. Né? E aí muitas vezes as pessoas acabam se culpando, né, ou buscando, né, razões para a infertilidade. E na verdade essas questões muitas vezes não são fidedignas. Né, porque isso aumenta os sentimentos negativos e faz com que a pessoa sofra ainda mais. Né, então acho que ter atenção para essa questão da culpa é muito importante. Né, e que infertilidade não é castigo. Né, infertilidade é uma condição que pode acontecer com qualquer casal em algum momento da vida. Né, então acho que pensar nessa questão é uma coisa importante. O homem, frente à infertilidade, uma grande questão é que eu ouço muitas reclamações, principalmente das mulheres, né, que o homem não sente a mesma coisa que eu sinto. Né? Muitas vezes este é o relato. Né? E na verdade ele não vai sentir a mesma coisa, porque ele não é você. Vocês são pessoas diferentes, são de sexos diferentes e vivenciam a condição humana de forma diferente. Né? A mulher tem uma grande questão. Né? Ela é quem dá a luz. Né? Então, nos parece que a carga, né, e a responsabilidade de engravidar fica para ela, mesmo sabendo, né, que fatores de infertilidade são os mesmos tanto para o homem quanto para a mulher, mas parece que a mulher ainda continua carregando a culpa de não engravidar, mesmo que o fator seja masculino. Ela sofre muitas vezes por não ter dado certo. E a sensação que nos dá é que muitas vezes o fator é masculino, ela não engravida, porque o procedimento pode não dar certo, né, e ela passa a se sentir culpada tanto ou mais do que o marido que traz o fator. Né. Então essa questão da gestação ser no corpo da mulher é um aspecto importante. Né. Muitas vezes os homens eles sentem uma sensação de impotência muito grande, porque o tratamento é no corpo dela, porque é ela que vai engravidar e porque ele, na verdade, pode levá-la às consultas, ele colhe o sêmen e o resto é com ela. Ela fica com a parte do corpo e com a responsabilidade do resultado negativo. E muitas vezes ele está no lugar passivo, né, fisicamente, mas emocionalmente não. O que eu observo é que esses homens eles ficam tão ansiosos ou até vezes mais ansiosos do que as mulheres. A questão é que o lugar que eles ocupam não permite que eles vivenciem da mesma forma. Né? Eu tive um casal há pouco tempo que ele teve 3 desmaios durante o tratamento da esposa. Mas ele não desmaiava na clínica, ele desmaiava em casa.
né? Porque depois que passava tudo, ele chegava em casa, ele deitava no sofá, ele levantava para pegar alguma coisa e ele passou por 3 desmaios. Né? E quem conversava com ele nem imaginava que ele estava tão ansioso quanto ele estava, né? Mas ele estava sofrendo muito. Esse casal teve um resultado positivo e agora tudo parece correr tranquilamente. Né? Mas assim, eu acho que é um exemplo para vocês entenderem que o homem também fica ansioso. A questão é que ele vive de um lugar diferente. Né? E como a gente abordou há pouco, tem toda uma cobrança social do homem fazer filhos. Né? E parece que quanto mais filhos ele fizer, mais homem ele é. Né? E na realidade não é isso, mas muitos homens sentem essa questão. A infertilidade abala a masculinidade. Né? É importante que os homens consigam separar essa questão. Né, de que infertilidade e masculinidade e identidade são questões separadas, e elas precisam ser separadas para que se passe por esse processo de uma forma, né, que traga menos sofrimento. A paternidade, ela traz uma questão importante, né, uma questão socio-psicossocial, né, que é a questão da força. Né? O homem, simbolicamente, ele tem essa responsabilidade de cuidar dos filhos, né, de trazer os filhos, de engravidar as mulheres, e está muito relacionado à questão da força. Né? Então a infertilidade ela pode, de forma importante, abalar essa questão no homem, que é um aspecto psicossocial muito importante na estrutura masculina. Uma questão importante, e que eu acho muito importante abordar aqui, é a participação do médico, né, no fato desse casal engravidar. Até então o casal sente, e na verdade é apresentado a todos nós, que um filho é feito por um homem e uma mulher. No contexto da infertilidade não, o médico passa a fazer parte desse processo. E muitos homens sentem um abalo na autoestima. Porque parece que o médico é mais importante do que ele. Afinal de contas, é o médico que vai apresentar a possibilidade do filho vir ao mundo, não mais ele. Essa é uma questão importante de ser abordada, importante de ser refletida e falada. Né? Porque, na verdade, o homem parece ficar numa situação desconfortável frente a isso. E muitas vezes a mulher não se dá conta disso. Né, porque ela está tão focada, né, no resultado, no tratamento, né, que ela não percebe o que está acontecendo. Outro dia, em uma clínica que eu presto serviços, uma paciente ligou e ela queria falar com o médico da clínica, porque ela havia engravidado naturalmente, e ela queria dar essa notícia. Né, e o médico não estava. Aí ela deixou um recado, né, para uma das assistentes, dizendo que ela queria muito falar com o médico, porque ela queria muito que a gravidez tivesse sido dele, né, mas não tinha sido, tinha sido natural. Né. Na verdade, não é a gravidez ser dele, né, é ser ajudada por ele. Mas aí eu fiquei imaginando, será que esse marido ouviu isso? Como será que ele digeriu essa questão? Né? Nesse caso, ele devia estar mais confortável, porque afinal de contas ela engravidou naturalmente. Né? Mas e quando isso não acontece? Eu acho que são questões importantes que surgem dentro do universo da infertilidade, dos tratamentos de reprodução assistida, que na verdade o que a gente observa é que só quem vivencia isto sabe o que eu estou dizendo aqui. Né? Muitas vezes os casais tentam compartilhar com os amigos e com as pessoas as vivências e os sentimentos relacionados a toda essa questão, e eles se sentem incompreendidos. Né? Porque se as pessoas não passaram por isso, muitas vezes elas vão ter dificuldade para entender o que esse casal está vivendo, o que esse casal está sentindo. E muitas vezes eles ficam chateados, desconfortáveis frente a essa questão. Né? A minha dica frente à questão de abordar, né, e de relatar para as pessoas sobre o tratamento, é uma questão que eu vou querer abordar com vocês. Na minha experiência, eu acho que quanto mais o casal revelar o tratamento para os familiares e amigos, mais possibilidade de situações ansiosas, na verdade, eles vão viver. Porque eles já estão ansiosos. Né? Os amigos e parentes estão torcendo muito para que dê certo. Então, perante a realidade do tratamento,
essas pessoas também vão ficar ansiosas. E muitas vezes, na prática, o que acaba acontecendo é que o casal tem que lidar com a sua própria ansiedade e a ansiedade dos familiares e amigos. Então, se esse casal tiver condições emocionais de revelar para menos pessoas, né, eu penso que eles vão sentir menos o impacto da ansiedade das outras pessoas e viver mais a ansiedade deles, que já é o suficiente frente a essa realidade. A gente tem observado que nas últimas décadas o número de aumento de casos de infertilidade tem surgido de uma forma bastante importante. Algumas questões têm sido estudadas frente ao fato de por que isso tem ocorrido. Nos parece que uma questão importante é o fato da mulher ter ido ao mercado de trabalho e ter adiado os planos de casamento e de filhos. Eu acho que isso é uma questão muito importante de ser abordada, porque eu costumo dizer que a natureza não tem sido legal com as mulheres, porque a gente está se desenvolvendo, a gente está construindo. Para isso a gente precisa de um tempo de dedicação e a natureza não espera. A mulher tem um tempo para engravidar. Só que esse tempo, muitas vezes, ele não está consciente. Então, muitas mulheres não percebem que o tempo está passando e que esse tempo está ficando mais escasso. E muitas vezes, quando elas vão tentar ter o filho, muitas vezes já é um pouco tarde. E aí os problemas de infertilidade surgem. Então, a minha dica é que não se esqueça que a nossa idade mental não bate com a idade cronológica. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. E eu penso que a gente pode sim conciliar filhos e a vida profissional. Mas eu também penso que a gente também pode pensar se as mulheres realmente querem ter filhos, e se esses filhos realmente são desejados ou se eles fazem parte de um plano social, que tem a cobrança da sociedade. E eu já trabalhei com mulheres que descobriram durante o processo que, na verdade, o filho não era um desejo real, e sim um desejo social. Então, acho que refletir sobre essas questões também são muito importantes. A outra questão, frente a essa questão do aumento da infertilidade, é a qualidade de vida, tanto para homens quanto para mulheres. Isso parece estar trazendo alguns prejuízos para a saúde de homens e mulheres. Hoje se trabalha muito, se tem muito estresse, se perdeu muito qualidade de vida, e isso parece estar refletindo aí no nosso organismo e aumentando não só a infertilidade, mas muitos outros problemas de saúde têm surgido. Então a minha dica é que a gente invista na vida profissional, na vida afetiva, mas que também invista na nossa saúde. Alimentação, cigarro, bebida, tudo isso reflete na infertilidade. Qualidade de vida é essencial. Então a minha dica é que a gente não esqueça desse aspecto, tanto frente à infertilidade, quanto frente a todas as outras questões da nossa vida. É fundamental que o casal, durante o diagnóstico e o processo, eles percebam que eles vão viver de lugares diferentes, e que eles possam compartilhar esses sentimentos. Isso facilita a comunicação do casal e a compreensão de que o outro existe, o outro é diferente de você. Esperar que um ou outro sinta a mesma coisa é difícil, praticamente impossível. Eu acho que só o diálogo, a conversa, pode ajudar os casais a viver essa questão de uma forma importante. Quando o casal pode falar sobre isso, eles desmistificam muitas coisas, passam a se entender muito melhor. Doutora Ana, deixa eu interromper um pouquinho. A gente prosseguiu, mas ficou uma coisinha aqui na minha cabeça. A senhora falou agora há pouco que a pessoa tem que aceitar a sua condição. Aceita e fica por isso mesmo? Eu achei meio estranho. O que a senhora quis dizer exatamente? Na verdade não foi ficar por isso mesmo a intenção da fala. O aceitar, ele remete a uma série de questões importantes.
Né? Aceitar, na verdade, é poder entender o que está acontecendo com você, aceitar essa condição e buscar recursos para prosseguir e enfrentar essa realidade e continuar em busca dos sonhos. Né? A aceitação, na verdade, ela traz um aspecto muito importante. Ela diminui a ansiedade. Né? A partir do momento que a pessoa aceita a condição, ela passa a ficar mais tranquila e automaticamente as ideias vão fluir, a energia vai vir um pouco melhor e ela vai ter a possibilidade aí de buscar recursos para enfrentar essa realidade e tornar o sonho na realidade. Hoje, na verdade, quando eu falo em buscar recursos, a reprodução humana assistida tem muitos recursos, né, para ajudar o casal a ter esse filho. Né, são inúmeros e cada vez mais. Acho que uma das áreas que mais se desenvolve hoje na medicina é a reprodução humana assistida. Até nós, profissionais da saúde, né, que atuamos nessa área, eu brinco que nós temos que correr atrás o tempo todo, porque são novas informações, novas técnicas, novos procedimentos que surgem, né, para o casal aí ter a possibilidade de tornar esse sonho real. Uma questão importante que nós já estávamos abordando, né, frente à questão do diálogo, da conversa, é como que a mulher, né, pode aí, conversar com esse marido e tentar alcançar dele uma compreensão melhor daquilo que ela está sentindo, quando às vezes o companheiro tem dificuldade de aceitar a sua condição, dificuldade de aceitar o tratamento. Né? A gente sugere que em uma conversa, essa mulher ela aborde todos os aspectos positivos desse companheiro, né? O quanto ela o ama, o quanto ele é importante, né? O quanto ele é um ótimo amigo, um ótimo homem, o quanto ela gosta de estar ao lado dele, né? Antes de ela abordar essa questão do tratamento, porque ele vai se sentir importante, né? É muito importante que ele tenha certeza que ela não quer só um filho, ela quer um filho com ele, né? Junto com ele, né? Porque eu acho que muitas vezes essa questão ela foge das mãos das pessoas, né, que enfrentam essa realidade. Eu acho que trazer isso à tona e deixar isso muito claro para o casal pode fazer uma grande diferença aí de como esse casal vai enfrentar essa condição. O importante é que eles sempre estejam juntos e que o casal crie, use a tua criatividade, a tua espontaneidade, né? E principalmente não deixar de manifestar o amor e a cumplicidade que existe nesse casal, que durante o tratamento isso vai ser fundamental. Uma questão importante nos tratamentos de reprodução assistida, nas clínicas particulares, é o alto custo. O casal ele tem que se preparar financeiramente, ele tem que pensar nessa questão. A outra questão que demanda atenção é a saúde pública. Nós temos aí alguns hospitais, bem poucos, que oferecem essa possibilidade. Porém, uma questão muito importante é que esses hospitais eles têm uma demanda muito alta de pacientes para o número de procedimentos que eles conseguem realizar. Então, muitas vezes os casais ficam anos nas filas, né, e chega até a acontecer de a mulher não ter mais idade para fazer o tratamento, que tem uma idade limite, né, na fila de espera. Então, muitos casais recorrem às clínicas de reprodução humana assistida particulares e enfrentam a questão financeira. Essa questão financeira é importante. O casal tem que ter um planejamento, tem que saber quanto eles podem gastar. Né? Eu brinco, né, mas é verdade, não vale vender a casa para fazer tratamento, né? Porque o tratamento ele não é garantia, ele é uma possibilidade. Então eu já vi casais que se desfizeram de patrimônios importantes em busca do tratamento, esse tratamento não adiantou, não funcionou e eles ficaram sem a casa própria. Né? Então acho que assim, é muito importante que o casal se programe, né, e veja as condições de como eles podem realizar esse tratamento. Né? Falando ainda de tratamento, toda a rotina do casal é modificada e isso causa um impacto na vida das pessoas que estão envolvidas no tratamento. Né? Então assim, tem que ir vários dias na clínica, são vários exames. Né? Uma coisa que as mulheres trazem muito é o quanto elas sentem a privacidade delas, né, invadida. Porque é tanta gente que participa desse processo, são tantos exames que têm que ser feitos, né, são tantos exames ginecológicos que ela tem que realizar,
né, que ela fica muito desconfortável frente a isso. Né? Poucas vezes se relata essas questões, né, mas na verdade isso acaba surgindo e acho que é uma questão importante de ser abordada. Né? O quanto essa privacidade é invadida, o quanto alguns procedimentos são bastante invasivos, né, e eles ficam muito longe daquilo que a gente sonhou a vida inteira em como é engravidar, em como é ter filho. Então são questões importantes, né, de serem pensadas, refletidas e cuidadas. A idealização do resultado positivo é fato, principalmente na primeira tentativa. Né? Todos os casais que buscam tratamento acreditam que vão ter resultado positivo na primeira tentativa. Acontece? Sim, mas é pouco. Então, por mais que isso seja dito pelo psicólogo, pelo médico, por qualquer pessoa da equipe, a sensação que nós temos é que o casal não pode ouvir, que pode não dar certo. Afinal de contas, o fator motivador que fez esse casal procurar ajuda é o resultado positivo. Mas, na verdade, né, são possibilidades. A gente fala aí em uma FIV, né, por volta de 30% a 35% de chance de sucesso. Né? Então, a gente está falando aí por volta de 75% de possibilidade de fracasso. Né? E essa questão muitas vezes não é ouvida, né? Não tem atenção para isso. E o casal sofre muito, né, quando ele se depara com um resultado negativo na primeira tentativa. A partir de então ele passa a levar essa possibilidade em consideração. Né? E é uma questão importante de ser tratada, porque também ele não pode ir para as próximas tentativas só achando que vai dar errado. É importante, né, que se tenha aí a esperança de que dê certo. Então é muito ambíguo, né? O que eu costumo dizer é que a reprodução humana assistida, ela coloca as pessoas envolvidas em situações muito ambíguas e que a gente vive muito pouco na nossa vida ou quase nunca. Né? Como você vai fazer um tratamento para ter um filho, que é algo tão importante, que custa tão caro, que demanda tantas questões, e você tem que acreditar que vai dar certo e ao mesmo tempo, né, saber que pode não dar certo. É ambíguo, né? E isso causa muito conflito nas pessoas que estão envolvidas. E é muito legítimo, né? Por isso que muitas vezes a ajuda psicológica ajuda o casal a organizar essas questões, né? Ajuda os casais a pensarem nessas questões e principalmente a encontrar dentro de cada um aonde essas questões podem ser mexidas e trazidas à tona para que se viva de forma menos sofrida todo esse processo. A psicologia apresenta uma questão importante, né, frente à reprodução assistida, que é uma forma preventiva de questões futuras frente a distúrbios de ansiedade, depressões. Né? Então a gente cuida muito, né, tem uma preocupação nesse sentido. Né? E a questão educativa também. Muitas vezes a gente ajuda a revelar, né, como que o tratamento funciona, quais são as fases, né, a gente ajuda o casal a clarear um pouco aí qual é o percurso que eles vão estar percorrendo aí durante esse processo. O objetivo da psicologia é dar continência, né, suporte emocional a esses sentimentos que a infertilidade e os tratamentos emergem das pessoas, aumentando o nível de estresse, de ansiedade. A gente tem um foco muito importante que é ajudar essas pessoas a encontrar os recursos psicológicos, afetivos mais saudáveis, que muitas vezes não estão, né, ao alcance da vista dessas pessoas no seu dia a dia. O psicólogo pode ajudar a encontrar recursos saudáveis, emocionais, para que essa pessoa possa usar esses recursos frente a essa demanda. Aqui a gente está falando de saúde. Então, o que o psicólogo busca abordar primeiro é a saúde dessa pessoa e usar esses recursos saudáveis para que ela foque no tratamento, né, e na condição atual dela. Isso é uma demanda importante e é, na realidade, um grande instrumento do psicólogo frente às questões relacionadas à infertilidade. Abordar as questões afetivas de cada pessoa, individual, do casal e da sociedade que ela vive. Né? Poder falar sobre isso ajuda a organizar
como que o casal vai lidar com esses aspectos. Né? Muitas vezes eles abordam isso na consulta com o psicólogo e eles continuam conversando sobre isso no dia a dia deles, encontrando aí o recurso, né, que eles podem desenvolver aí para lidar com essas questões. Né? Legitimar a união do casal é uma função também muito importante do psicólogo nesse tratamento. Né? Juntar o casal no tratamento. O tratamento não é da mulher porque é no corpo dela, ou não é do homem porque ele teve que fazer uma biópsia, ou porque o fator é masculino. O tratamento é do casal, né? E tem que ser do casal. E assim funciona melhor. Tanto frente à possibilidade de um resultado positivo, que é o que a gente espera que aconteça, mas também perante a possibilidade de um resultado negativo. Né? Porque eu costumo dizer e alertar os casais que o casamento já existe, a história do casal já existe e que isso não pode ser deixado de lado porque passa a se ter o plano do filho. Né? O filho pode não vir, mas e o casal, como fica? Né? Então acho que fazer com que o casal trabalhe junto, né, não perca o foco do casamento e dessa união é uma questão muito importante. O tratamento que aborda e que faz emergir sentimentos negativos, né, pela falta do filho, pela realidade de não realizar sonhos, né, pode levar algumas pessoas a distúrbios emocionais. Isso é uma condição que tem que ser bastante atenta de qualquer pessoa que esteja envolvida, seja de médicos, né, de enfermeiros, dos companheiros, às vezes até da família. O que a gente sabe é que se a pessoa anterior ao diagnóstico e o tratamento já tiver tido algum distúrbio ou depressivo ou ansiogênico, ela tem a possibilidade de desencadear novamente um processo, né, nesse sentido patológico. Então isso é uma questão importante. Tá? Se a gente pensar que a infertilidade pode ser uma das maiores crises na vida de uma pessoa, e se a gente lembrar que essa pessoa já teve algum distúrbio antes do diagnóstico, a gente vai ter uma atenção muito maior para essa pessoa. Isso não pode ser deixado de lado, tem que ser considerado. O projeto de vida foi interrompido, nós sabemos disso. Porém, nós temos recursos para poder continuar levando a nossa vida, mesmo que não tenha dado certo aquele plano inicial. A gente pode construir outros planos. Essa é uma função do psicólogo também, frente à reprodução humana assistida. Ajudar as pessoas, a independente da existência do filho ou não, continuar construindo e produzindo durante a vida. Alguns tratamentos, eles necessitam de uma atenção importante. Existe a possibilidade da utilização de células doadas. Pode ser espermatozoide, pode ser óvulos e pode ser embriões. Esses tratamentos, eles são muito mais complexos do ponto de vista psicológico. Eles precisam de uma atenção maior porque vai englobar aspectos muito importantes da condição humana, quer dizer, uma célula de uma outra pessoa que vai estar sendo introduzida na vida e na família desse casal. Do meu ponto de vista, é imprescindível que o psicólogo faça parte desse momento, para ajudar os casais a entender, a refletir e a pensar que não deixa de ser uma adoção, num caminho diferente, de uma forma diferente. Eu falo que em reprodução assistida a gente precisa inventar novos nomes. Como a gente ainda não tem nome para esse tipo de adoção, a gente procura levar esse termo para que as pessoas tenham um pouco de noção, do que está sendo realizado. A verdade está aí e ela precisa ser enfrentada. E ela pode tornar o sonho de ser pai e mãe de muitos casais realidade verdadeira e que dá muito certo, pelo menos na nossa experiência tem dado muito certo, mas poder pensar e refletir sobre essas questões são muito importantes. A gente tem visto aí a mídia trazer também alguns fatores referentes aos casais homoafetivos. As clínicas de reprodução humana
têm sido bastante frequentadas por esses casais. Né? Esses casais homoafetivos hoje, eles buscam tratamento nas clínicas, né? E isto é possível. Né? Claro que as novelas abordam esses aspectos de forma meio controversa, muitas vezes são aspectos que não são verdadeiros, mas de alguma forma está apresentando uma outra realidade, né, para a sociedade. Né, e acho que é importante compartilhar sim que esses tratamentos estão sendo feitos, né, e que esses casais têm condições emocionais e sociais sim de terem os seus filhos, né, mas que também, né, vivenciam ansiedade, conflitos, angústias, né, e que a psicologia também está aí para dar suporte para esses casais. Bom, a minha colaboração termina aqui. Eu espero de alguma forma ter podido deixar informações importantes para vocês. Eu agradeço muito. Obrigada. Antes de encerrar, doutora, eu queria abordar uma coisinha com vocês. Quem é pai, quem é mãe, tio, tia, está ouvindo aqui a nossa conversa? Eu, como passei por isso, eu vou dizer a minha experiência. Né? Eu acho que o mais importante é sentir que vocês nos apoiam naquilo que a gente está fazendo, então em qualquer situação. Porque sem aquela cobrança, a minha mãe, por exemplo, foi muito sábia. A minha mãe ficava na dela, estava me apoiando naquilo que eu estava fazendo. Então eu não senti aquela pressão da minha mãe, da minha família. Isso para mim foi muito importante. Então acho que o apoio, né, doutora, daquilo que a gente está fazendo, no sossego, no descanso, é a melhor coisa para quem está passando por esse problema, não é verdade? Sim, então, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que pega um pouquinho daquilo que a gente colocou antes, né? Que muitas vezes, se o casal puder revelar para menos pessoas possíveis, menos cobrança e menos aborrecimento ele vai ter. Né? Porque como a gente abordou, as pessoas que não viveram, elas não têm noção do que representa uma experiência como essa. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, que quem souber, né, tem quase que aí a obrigação de dar suporte, de respeitar, né, e de falar o menos possível frente a questões que não conhecem, né, porque vai ajudar muito, né, aquela coisa de estar ao lado, já basta, né? Exatamente, saber que a gente não está sozinho, está lá apoiando a gente no emocional, sem aquela cobrança, sem aquela coisa de ficar em cima, todo mês perguntando como é, espera a pessoa se pronunciar, a pessoa falar. Um pouquinho de sabedoria, né? Bom, nem sempre é possível, mas é o mais indicado sem dúvida nenhuma. Tá bom, gente, eu quero agradecer a doutora Ana, foi muito boa, muito boa. Acho que vai ajudar muita gente aí a saber lidar, saber conversar com o marido, conversar com a esposa. Acho que vai ajudar muita gente, doutora. Quero agradecer muito a sua presença. Tá? Obrigada, prazer. E a gente se vê, gente. Até mais.